Oi, no caso, hoje eu vim aqui ler um artigo da Wendy McElroy, nomeado O Estado de Bem-Estar Social fez o que a escravidão não pôde fazer. Esse artigo, no caso, foi traduzido pelo FAO3. Pode ser que o nick dele deveria ser pronunciado Fale, mas eu não tenho certeza. Sendo assim, eu irei ler da forma como ele está aqui escrito, FAO3. Então agora, vamos à leitura aqui do artigo. O Estado de Bem-Estar Social tem feito aos negros americanos o que a escravidão não pôde fazer. E isso é destruir as famílias negras. Citação de Walter E. Williams para o Wall Street Journal. Em 14 de agosto, a Lei da Comissão sobre o Status Social de Homens e Meninos Negros foi sancionada. Ela estabelece um painel de 19 membros dentro da Comissão de Direitos Civis para examinar os problemas sociais que afetam desproporcionalmente os homens negros. O ato é uma resposta consciente à morte de George Floyd, com a sessão de abertura do projeto tendo como subtítulo Ato de Notificação de George Floyd e Walter Scott. Floyd morreu em 25 de maio, depois que um policial branco se ajoelhou em seu pescoço por vários minutos. Walter Scott morreu em 4 de abril de 2015, após ser baleado por um policial branco, que o havia parado por causa de uma luz de freio quebrada. Ambos se tornaram símbolos da brutalidade policial contra homens negros. Invocá-los indica que a nova comissão se concentrará na disparidade com que as autoridades policiais e judiciais tratam os homens negros. Qualquer foco de atenção sobre o problema negligenciado da discriminação contra os homens merece aplausos. O ensino superior é frequentemente usado para ilustrar até que ponto o pêndulo oscilou há várias décadas, quando a discriminação contra as mulheres era comum. Um artigo de 1º de fevereiro na Forbes, nomeado The Collegiate War Against Males, comentou sobre o recente declínio nas matrículas na faculdade, citando aqui no caso o artigo. A maior parte dessa queda concentra-se entre os homens. Entre 2015 e 2019, o número de homens nos campos diminuiu em 691.643, quase o dobro da queda menor entre as mulheres, 348.955. Em termos percentuais, a queda masculina de 8,34% foi muito mais do que o dobro daquela entre as mulheres, 3,18%. Em 2015, havia 32% mais mulheres do que homens, mas agora o diferencial é de quase 40%. Fechando aqui a citação do artigo. De tribunais de família ao tratamento da violência sexual, de leis de proteção para mulheres, envolvendo penas severas de prisão para homens, o governo acaba injustamente beneficiando um gênero sobre o outro, em vez de tratar todos os indivíduos igualmente sob a mesma lei. A Comissão sobre o Status Social de Homens e Meninos Negros provavelmente não aumentará a justiça. Entretanto, pode muito bem prejudicar a causa que parece defender. Há motivos para ceticismo. A Comissão de Homens Negros e Meninos da DC foi estabelecida em 2001 pela congressista Eleanor Holmes Norton, DDC, que também é co-presidente do caucus do Congresso sobre Homens e Meninos Negros. Previsivelmente, Norton aplaude o novo ato, porque ele exige uma ação governamental para ajudar a melhorar a condição de homens e meninos afro-americanos. Há duas conclusões em seu comentário. O governo se envolverá mais profundamente na direção da vida dos homens negros e 2 décadas de atividade da primeira comissão pouco realizaram. O mandato do governo é lamentável por várias razões. Melhorar o status e a segurança de qualquer pessoa é louvável, mas existem vários problemas com a abordagem do projeto de lei. Por um lado, o status social se refere à posição de uma pessoa em uma comunidade. Refere-se a quão altamente os outros na sociedade valorizam uma pessoa. Enquanto as pessoas não forem violentas, o governo não tem como ditar o que ou quem elas valorizam. É semelhante a impor o que as pessoas devem pensar e sentir, o que é uma questão de controle social, não de justiça. Além disso, o governo pode elevar o status social de um grupo apenas alterando seu status legal e tratamento.
Se a mudança torna todas as pessoas iguais sob uma lei justa, então é uma melhoria. Se leva uma classe prejudicando o status de outra classe, então é discriminatório e injusto em sua aparência. Existem duas maneiras básicas pelas quais o governo pode usar a lei para influenciar o status social. Pode remover quaisquer direitos legais ou desvantagens para categorias de pessoas e permitir que o status de cada indivíduo aumente ou diminua por conta própria, ou pode redistribuir status, de maneira semelhante à redistribuição de riqueza, ao estender privilégios e oportunidades a um grupo e negá-los a outro. A ação afirmativa no ingresso na universidade é um exemplo. É quase certo que a nova comissão seguirá o último caminho, e a categoria em desvantagem quase certamente será de homens brancos. As mulheres provavelmente não estarão em desvantagem, porque ainda são vistas como oprimidas, entre aspas. Se a nova comissão seguir o exemplo da original de Norton, fará comparações frequentes entre o status dos homens negros e brancos, como forma de provar, entre aspas, a desigualdade racial. Se isso acontecer, os homens serão divididos em grupos guerreiros, brancos e negros, com uma categoria de homens se beneficiando às custas da outra, com os interesses de ambos em conflito. Outra objeção. A nova comissão aceita tacitamente a ideia de que existe racismo institucionalizado na América. Embora os indivíduos e organizações racistas certamente existam, os Estados Unidos eliminaram esmagadoramente suas instituições do preconceito antinegro. O racismo não é sistêmico. Em um artigo intitulado Por que os guerreiros da justiça social lutam contra o racismo institucional, o famoso economista negro Walter Williams, que leciona na George Mason University, especulou sobre os termos mal definidos, racismo institucional e racismo sistêmico. Ele escreveu: suspeito que isso signifique que eles não podem identificar a pessoa ou entidades reais envolvidas na prática. E isso é visto, por muitos, especialmente a elite intelectual, como uma forma desejável de determinar quem recebe o quê. Por outro lado, existe uma clara misandria ou preconceito anti-homem nas instituições e na cultura americana. Isso é especialmente verdadeiro para homens heterossexuais brancos, que politicamente carecem da vantagem, entre aspas, interseccional de ser uma minoria racial ou sexual. Mas o preconceito do anti-homem também se aplica a negros, em desvantagem, simplesmente por causa de seu gênero. Ao lutar contra esse preconceito, eles deveriam encontrar uma causa comum com os homens brancos, em vez de serem politicamente justapostos. Outra objeção à comissão é que seus membros quase certamente aceitam o legado da escravidão, como a causa de qualquer racismo na América. Isso significa que não abordará a causa mais poderosa do empobrecimento dos negros, o declínio da família negra, pelo qual o governo tem muita responsabilidade. O teórico social negro Thomas Sowell, que leciona na Universidade de Stanford, escreveu extensivamente sobre o declínio da família negra. Em seu artigo A Legacy of Liberalism, Sowell rejeita o argumento de que o atual empobrecimento dos negros é um resíduo da escravidão ou devido ao racismo inerente. Ele se refere ao argumento do legado da escravidão como um motivo para não pensar no assunto ou confiar em evidências, pois substitui a pesquisa por uma reação emocional. Se quiséssemos levar as evidências a sério, observou Sowell, poderíamos comparar a posição dos negros 100 anos após o fim da escravidão com a situação em que se encontravam após 30 anos do estado de bem-estar liberal. Apesar do grande mito de que a economia negra, o progresso começou ou se acelerou com a aprovação das leis de direitos civis e programas de guerra contra a pobreza da década de 60, o fato frio é que a taxa de pobreza entre os negros caiu de 87% em 1940 para 47% em 1960. Isso foi antes de qualquer desses programas começaram. Em seu artigo The Legacy of the Welfare State, Williams concordou. O problema número 1 entre os negros são os efeitos decorrentes de uma estrutura familiar muito fraca. Crianças de lares sem pai têm maior probabilidade de abandonar o ensino médio, morrer por suicídio, ter distúrbios de comportamento, ingressar em gangues, cometer crimes e acabar na prisão. Eles também são mais propensos a viver em famílias pobres.
Mas a fraca família negra é um legado da escravidão? Aqui está a minha pergunta. O aumento de famílias negras, com apenas um dos pais desde 1960, foi um legado da escravidão ou pode ser um legado do estado de bem-estar criado pela guerra contra a pobreza? Em outro artigo, Sol respondeu: um estado de bem-estar social amplamente expandido na década de 60 destruiu a família negra, que sobreviveu a séculos de escravidão e gerações de opressão racial. Em 1960, antes dessa expansão do estado de bem-estar social, 22% das crianças negras eram criadas com apenas um dos pais. Em 1975, 67% das crianças negras foram criadas com um dos pais, ou sem pai. A porcentagem tem se mantido bastante estável desde então, e, estatisticamente, a figura dos pais geralmente é uma mãe ou uma avó. Ser efetivamente órfão de pai pode ser devastador. O artigo O que o governo federal pode fazer para diminuir o crime e revitalizar as comunidades, publicado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ofereceu estatísticas sobre crianças de lares sem pai. As crianças são responsáveis por suicídio, 63% dos suicídios de jovens, fugitivos, 90% de todos os jovens sem teto e fugitivos, distúrbios comportamentais, 85% de todas as crianças que apresentam distúrbios comportamentais, abandono do ensino médio, 71% de todos os abandonos no ensino médio, taxa de detenção juvenil, 70% dos jovens em instituições operadas pelo Estado, abuso de substâncias, 75% dos pacientes adolescentes em centros de abuso de substâncias. Os legisladores não fazem nenhum favor aos negros quando propõem uma narrativa que descarta a importância da estrutura familiar e oferece, em vez disso, a dependência do governo, em vez da independência como seres humanos. Como Williams declarou, a verdade inegável é que nem a escravidão, nem Jim Crow, nem o mais severo racismo dizimaram a família negra da mesma forma que o estado de bem-estar social. Os maiores danos causados aos negros americanos são infligidos por políticos, líderes de direitos civis e acadêmicos, que afirmam que todo problema que o negro enfrenta é fruto de um legado de escravidão e discriminação. É uma visão que garante a perenidade dos problemas. Então, esse no caso foi o artigo da Wayne McElroy. E é isso. O artigo foi lido por mim, Renan. Espero que vocês tenham gostado aí da leitura do artigo e até mais. Tchau.